Na história de uma novel, o protagonista chamado Choi Han acabou sendo transportado para um mundo medieval, onde lá ele acabou sendo acolhido por um vilarejo. Infelizmente, seus tempos de felicidade não duraram por muito tempo, pois o seu vilarejo acabou sendo atacado por uma organização secreta. E naquele dia, Choi Han, que era uma pessoa gentil, acabou tirando várias vidas pela primeira vez. Ao matar todos os bandidos, Choi Han jurou para cada um dos moradores do vilarejo que iria vingá-los dos responsáveis daquele ataque. Ele então deixou a vila pela primeira vez e chegou à capital do território Renetusi no ocidente. E foi lá onde ele encontrou Kali Renetusi, um nobre que era conhecido pelo título de lixo. Ele foi tão irritante e tão desrespeitoso que Choi Han não conseguiu se segurar e acabou o espancando sem dó. E pro azar do nosso protagonista chamado Kim Hok-soo, ele acabou reencarnando como o lixo Kali, um personagem tão irrelevante que só apareceu no primeiro volume para ser espancado pelo protagonista da história. Por incrível que pareça, isso não afetou o atual Kali tanto assim. Afinal, ele não deixou nada muito importante para trás. Ele não tinha nenhum arrependimento, era um órfão que não tinha dinheiro, ou ao menos pessoas amadas ou amigos para sacrificar. Então, para começar a sua nova vida como um personagem lixo, o atual Kali decidiu mudar um pequeno detalhe na história do livro. Ele ainda não tinha encontrado Choi Han, por isso ele decidiu que por agora ele não será espancado. Além de que também fará tudo ao seu alcance para viver uma vida confortável e relaxante. E ele tem a audácia de dizer que isso não poderia ser tão difícil. Após decidir o seu objetivo, o Kali vai almoçar com sua família. E só nessa pequena cena nós temos uma noção de como aturar o Kali com certeza foi algo difícil para essas pessoas. Só pelo simples fato do Kali elogiar a comida foi o suficiente para o pai dele ficar em choque com o que ele disse. E também ele sorrir por ter gostado da comida fez o irmão dele chamado Bazen também ficar em completo choque. E acho que só com isso já dá pra gente saber do porquê que o Kali era chamado de lixo. Depois de bater um rango, o Kali decide colocar os seus planos em ação. Pegando o dinheiro do seu pai, ele comprou uma quantidade absurda de pães, que claramente não eram para ele. Os pães que ele comprou era para uma árvore que era conhecida como a árvore devoradora de homens, que segundo uma lenda, todos que morrem enforcados por essa árvore se tornam múmias durante a noite. Mas a verdade sobre essa árvore era bem diferente do que pensava, pois a verdade era que ela contém o poder e o rancor de uma sacerdotisa, que foi expulsa de seu culto por causa da sua gula e amor por comida. E na sua morte, uma árvore nasceu em seu lugar. O que o Kali queria com essa árvore era uma recompensa que ele ganharia se ele a alimentasse. A recompensa era o poder do escudo indestrutível, algo que ele iria precisar caso quisesse se proteger, principalmente se fosse do Choi Han. Algumas crianças tentando impedir o Kali de ser devorado pela árvore estavam avisando do perigo, mas ele apenas as afugentou dando um pouco de pão. E após isso, ele começou com um costume diário de comprar muitos pães, dar um pouco para aquelas crianças e dar o resto para a árvore gulosa. Então, continuando com seus planos, lembrando da história da novel, o Kali acaba indo até 2 gatos de rua, e do lado deles estava o tão temido Choi Han, que estava morrendo de fome. Para poder causar uma boa impressão, o Kali alimenta os gatos com alguns pedaços de frango, e perguntando se o Choi Han estava com fome, ele acaba o acolhendo para poder alimentá-lo. Em sua mansão, ele faz o Choi Han conhecer 2 dos seus subordinados. O primeiro era o Ron, o mordomo de sua família que costumava ser um assassino, mas fugiu de navio para aquele continente. E também para o filho do Ron, que se chama Bia Crocs. O objetivo do Kali fazendo eles se encontrarem era para concretizar as coisas que aconteceram na novel. Com claro, a única diferença sendo que ele não era espancado no final. Com isso, era praticamente 2 coelhos com uma cajadada só. E o pior é que isso acabou dando certo. Até demais, porque o Ron e o Bia Crocs acabaram partindo pra cima do Choi Han, que não teve muita dificuldade de lidar com eles, o que fez o Ron ficar com um machucado na garganta, e ele até tentou inventar uma desculpa, dizendo que um gato tinha um arranhado, que claro, o Kali não caiu nessa. Essa bondade do Kali acabou resultando em algo muito bom, porque o Choi Han começou a ficar com uma pira de que ele precisava recompensar o Kali pela comida que recebeu. Mas, tentando se fazer de bom moço, o Kali diz que isso não era necessário, até porque ele apenas o ajudou porque ele queria. Mas a verdade era só porque ele não queria ser espancado. Além de que ele também não tinha muita coragem de usar o Choi Han. Ele tinha muito medo do cara. Porém, o mundo parecia não querer colaborar muito com o que ele queria. Porque o pai do Kali disse que ele iria no lugar de seu irmão Bazen para a capital. E isso fez o Kali ficar meio nervoso. Porque a capital era onde um dos eventos da novel aconteceria. Onde uma organização secreta cometeria um ataque terrorista na praça onde vários cidadãos estão reunidos na capital. E quem impediria praticamente metade dos planos era
era o Shoihan, que graças a isso se aproximou da família real ao se tornar amigo do príncipe herdeiro. O Kali não queria participar desse incidente, mas levando em conta que até o irmão dele estava dizendo para ele ir, ele não poderia recusar. Por isso, ele decidiu aproveitar esse momento para o Shoihan poder recompensá-lo. Ao se reencontrar com ele, o Kali diz que tudo que o Shoihan precisava fazer era agir como um guarda-costas. E o motivo para ele precisar do Shoihan ter que acompanhá-lo até um ponto específico era porque nesse ponto estava um marquês que era introduzido como vilão que irá atrapalhar os planos do príncipe herdeiro e do Shoihan. Não só isso, como o maluco tentou domar um dragão com menos de 5 anos de idade. E pro azar dele, ele acabou falhando em domá-lo, o que fez o dragão entrar em fúria, atacar o vilarejo em que o Kali precisaria ir e ser morto pelo Shoihan. Assim, para poder impedir isso, eles teriam que matar o dragão antecipadamente ou libertá-lo de sua prisão. E depois de fazer tudo isso, chegaria um momento onde eles precisariam se separar, e o Shoihan teria que ir atrás de 2 pessoas. Essas pessoas eram Locke e Rosalind. Locke era o único sobrevivente da tribo dos Lobos Azuis, que quando entrava em fúria se transformava em um lobisomem mais violento e cruel do que qualquer um. E Rosalind era uma mulher que depois do Shoihan tinha o maior poder destrutível, além de que o seu sonho é fundar a maior torre mágica do continente. Ao explicar tudo para o Shoihan e fazer um discurso para ele tentar apenas proteger as pessoas, o Kali consegue deixar o protagonista OP do seu lado. Alguns dias então se passam, e em todos esses dias, o Kali continuou alimentando a árvore devoradora de homens. E depois de tanto tempo, ele finalmente conseguiu saciar a fome da árvore, que ao ficar cheia, começou a emitir uma luz. E a voz da mulher que só pedia por mais comida começou a dizer o quanto os pães daquelas sacolas eram deliciosos. Ela falou tanta coisa por tanto tempo que acabou pegando vários quadros e nem o Kali estava aguentando mais ouvir ela. Mas era tudo por um poder de defesa muito bom, então ele teve que aguentar. E após fazer uma grandíssima crítica culinária, a alma da mulher acaba descansando em paz. E o Kali finalmente consegue sua recompensa, o escudo indestrutível, que acaba não fazendo muito jus ao nome. Acontece que esse escudo podia aguentar até 2 ataques do Shoihan, mas se fosse atingido uma terceira vez, ele seria destruído. Mas por mais que pudesse ser destruído, o escudo indestrutível nunca desapareceria. E com o tempo, ele usaria a energia do coração do portador para se restaurar. Então, caso quisesse aguentar mais ataques, o Kali teria que fortalecer o seu coração. Mas agora, o nosso querido prota com seu novo poder pode se defender sozinho. No caminho de volta para casa, o Kali acaba reencontrando os gatinhos que ele tinha alimentado, e eles pareciam ter se apegado bastante a ele. E como os gatos faziam parte da história principal e interagiam com o Shoihan, o Kali decidiu levá-los para sua casa. E o mordomo dele, chamado Hans, acabou se apaixonando pela fofura dos pequenos, tanto que ele vai tratar os gatos com muito mais realista do que o próprio Kali. Mas uma coisa interessante que o Kali acaba dizendo é que aqueles 2 gatos eram irmãos, o que fez os dois ficarem em choque na hora. Acontece que como eles tinham cheiro de pão, o Kali só somou 2 mais 2 e descobriu que aqueles 2 eram as 2 crianças que ele sempre alimentava, que eram homens bestas e conseguiam mudar as suas formas. Assim, ele tinha mais uma vez personagens da novel com ele. Alguns dias antes de ir para a capital, o Kali acaba indo até uma livraria onde ele encontra mais um personagem da novel. E esse personagem era o Bilos, alguém que não era muito importante no começo da história, mas jurará lealdade ao Shoihan e revelará suas verdadeiras ambições, que é ser reconhecido por seu pai e irmãos. O Bilos acaba tocando num assunto sobre o Kali ter mudado bastante ao ponto de nem fazer jus ao seu título de lixo. E aproveitando disso, o Kali acaba dizendo que ele agiu como lixo por mais ou menos 10 anos. Porém, ele não podia continuar sendo um lixo para sempre. E também diz que não tem problema deixar de lado algo que esteve fazendo por mais ou menos 10 anos. E no final, ele pergunta pro Bilos se isso também não valia o mesmo para ele. Ouvir aquilo fez o Bilos cair na gargalhada, e enquanto abria o olho, dizia que estava cansado disso tudo. Assim, daria para dizer que ele finalmente despertou um lado adormecido do homem. Após a conversa com Kali, o Bilos acaba fazendo um contato visual com Shoihan e o Ron, que foram buscar o Kali. O que não foi muito, mas foi o suficiente para o deixar satisfeito. Ao ver que o Kali tinha uma boa relação com o Bilos, o Ron acaba falando sobre o quanto o Kali mudou. Eu posso não ter dito aqui no recap, mas o Ron passou a observar as mudanças que o Kali demonstrou e se interessou por isso. O Kali que ele conhecia era um lixo, mas tinha uma pequena parte boa dele. Tanto que quando sua mãe morreu, a primeira coisa que ele fez foi consolar o seu pai. E também, mesmo voltando bêbado para casa, ele nunca causou nenhum problema para sua nova família. Isso mostrava que ele não era completamente um
lixo. Mas o que se sobressaía era essa parte de sua personalidade. Voltando para casa, o Kali vê como o Hans literalmente virou escravo dos gatos. O cara tava tratando com a maior cortesia possível. E quando eles tiraram os olhos deles, o Ron acaba agindo de um modo meio estranho, dizendo uma informação bem curiosa, que a gata branca usa névoa e o gato vermelho usa veneno. E após dizer isso, ele estende sua mão para os gatinhos enquanto dizia que vai dar um presente de despedida ao seu jovem mestre. Então, 4 dias depois, o dia de ir para a capital finalmente tinha chegado. E o Kali estava se despedindo de sua família. E a sua irmã, chamada Lily, acaba desejando que ele tivesse uma viagem segura. E essa cena faz parecer que é a primeira vez que eles realmente tiveram uma interação decente, tanto que o comportamento dela foi um pouco estranho. E após se despedir, ele entra na carruagem para poder ir até a capital. O capítulo começa mostrando o quanto o Hans acabou realmente se tornando escravo dos dois gatinhos. Ele literalmente deu um assento para eles que era bem melhor do que do próprio Kali. Isso para mostrar do quanto os gatinhos são fofinhos e podem usar isso ao seu favor. Após o Kali embarcar junto da sua equipe em direção à capital, ele acabou encontrando alguns bandidos que, para variar, queriam roubar ele, por mais que o símbolo de sua família estivesse na carruagem. Esses bandidos não foram nenhum problema, afinal, eles tinham um Shoyhan do lado deles, que sem dificuldade cortou todos eles e ainda teve a ousadia de dizer que não serviu nem de aquecimento, o que acabou deixando um dos guardas bem assustado com ele. O Shoyhan não é para muitos não. Depois de 3 dias viajando, o Kali finalmente acaba chegando na vila onde ele precisaria salvar o dragão nas mãos do vilão do primeiro volume. Essa cidade era as terras do Visconde que ficam ao lado do território Renitus, e no lado direito desse vilarejo tinha uma casa sob posse do Visconde no pé da montanha, e o dragão estava escondido atrás da casa em uma caverna na montanha, e a pessoa que tinha aprisionado o dragão se chamava Venion Stan, o segundo filho do Marquês Stan, e sinceramente esse cara só pode ser descrito como um psicopata, porque para conseguir a posição de herdeiro ele aleijou o próprio irmão dele sem nenhum remorso, além de que também tinha o fato de que ele estava torturando o dragão pelo seu próprio prazer. Então psicopata era realmente o melhor jeito de chamar, e foi só falar no diabo que ele logo apareceu. Uma carruagem estava prestes a atropelar um velhinho, mas para sorte dele o Shoyhan acabou o salvando, e o dono da carruagem era o próprio Venion Stan, e que como um nobre arrogante odeia plebeus e quer colocá-los em seu lugar. O Kali tentou amenizar a situação, conversando com o Venion e tentando se dar bem com ele, mas era tudo fingimento, afinal nem mesmo ele conseguia aguentar o Venion. E mesmo que ele deixasse o que acabou de acontecer para trás, ele ainda vai dar o troco nele, afinal ele tá para resgatar um dragão das mãos dele. Conseguindo uma pousada, o Kali já começa a colocar o seu plano de resgate em ação. Com a ajuda do Bilos, ele conseguiu alugar uma ferramenta de interferência de mana, que seria útil para inutilizar todas as ferramentas de vigilância no raio de uma montanha. O problema era que ela precisava ser instalada um dia antes de ser usada e ela só ficava ativa por 40 minutos. Então, para instalar a ferramenta, o Kali usou os gatinhos para eles se esconderem em qualquer lugar da montanha a ferramenta. Para poder meio que fugir dos seus subordinados, o Kali acabou exagerando na bebida e fez os seus guardas descansarem pelo resto do dia. E então foi para o seu quarto para pensarem que ele estava dormindo, mas não antes de dizer para o Shoyhan ir até a janela dele quando o sol se pôr. Nossa, falando dessa última parte em voz alta dá até para interpretar outra coisa. Para eles poderem invadir a caverna sem serem reconhecidos no dia seguinte, eles usaram um uniforme da organização secreta, que graças à descrição da novel, o Kali conseguiu copiar. Assim, eles nem precisariam ter problemas com eles serem suspeitos. E mesmo usando um uniforme da organização que atacou seu vilarejo, o Shoyhan só se interessou na parte que ia dar o troco no Venion. Então, com tudo pronto, eles foram em direção ao dragão. O Shoyhan, sem nenhuma dificuldade, lidava com os guardas apenas os deixando inconsciente, e para ajudar na infiltração, a gata branca usou névoa para assim poder ajudar. Com isso, o Shoyhan ficou para trás enquanto Kali entrou na caverna, e dentro dela ele encontrou um outro guarda que, ao vê-lo, começou a ficar bem desesperado. Isso porque dentro da caverna tinha um dispositivo de autodestruição caso houvesse intrusos. Mas ele logo deu um jeito no guarda com a ajuda do gato vermelho, que espalhou veneno pelo ar e fez ele cair na hora. Com isso, ele conseguiu a chave da jaula do dragão, e ao entrar na jaula, ele encontrou o coitado que estava sendo torturado esse tempo todo. E o estado dele era bem feio, só dando uma pequena demonstração do que toda aquela tortura causou nele. O Kali tinha uma poção de cura que poderia usar, mas o dragão tinha uma coleira de restrição de mana, e se ele usasse sem tirar a coleira, a poção não ia funcionar muito bem. Por isso, enquanto os gatinhos brincavam com o corpo do guarda, o Kali
Kali foi atrás de uma passagem secreta que sabia através da Novel. E bem na hora que ele encontrou a passagem, o Shoiran voltou depois de ter lidado com os guardas. E precisando da força dele, o Kali pede que ele dê um soco na parede. E esse maluco pergunta se tinha que usar toda a força dele. Só que se ele fizesse isso, ele só ia colocar todo o castelo abaixo. Por isso, com, segundo ele, pouca força, ele destruiu aquela parede. Eu acho que nem dá pra considerar esse cara humano. Olha o que ele fez com, segundo ele, pouca força. Após saírem, o Kali tira a coleira de restrição de mana do dragão e dá uma poção de cura pra ele. Depois disso, ele pergunta pro dragão o que ele fará dali em diante. E o dragão responde de que ele viverá livremente e nunca será domado. O que fez o Kali sorrir e dizer para ele fazer exatamente isso. Só que o dragão não acredita muito de que o Kali deixará ele simplesmente ir embora, já que segundo ele, os humanos são ótimos mentirosos. O Kali responde dizendo que sim, ele é um ótimo mentiroso, mas que o dragão deveria viver do jeito que quiser. E após dizer isso, ele simplesmente deixa o dragão perplexo sozinho e praticamente livre. No caminho de volta, os gatinhos acreditavam que o dragão acabaria o seguindo, e com isso, eles teriam um irmãozinho mais novo. Mas o Kali logo quebra as expectativas deles, dizendo que o dragão provavelmente não vai o seguir, já que por conta da tortura que ele passou, ele tem um ódio mortal contra os humanos. Por isso, era improvável ele segui-los. Só que o Shoiran não estava acreditando muito nisso, e perguntou pro Kali o que aconteceria se o dragão o seguisse. E só de pensar nessa possibilidade, deixou o Kali nervoso, porque ter um dragão era a mesma coisa que querer ser o centro das atenções, e ele não queria isso. E para tentar recusar isso, ele disse que não pensa no e se e também no passado. Só que essa possibilidade começou a meio que assombrar ele, porque nem mesmo ele estava acreditando nisso, tanto que ele olhou para trás e se perguntou mesmo se o dragão não o seguiria. E adivinha o que acontece? Quando ele vai dormir, quem tá na janela dele não é nada mais e nada menos do que o dragão, que tanto insiste que odeia humanos. E ele até mesmo guardou a poção que o Kali tinha dado para ele. Pode ter certeza que a partir desse dia, o Kali vai começar a pensar no e se e também no passado. Pode ter certeza. No dia seguinte, o Shoiran descobriu que o dragão não deixou as coisas muito baratas pro Vayne. Ele praticamente destruiu a caverna em que foi preso e também destruiu todo o ambiente à volta dele. Mas ele não fez só isso, como fez muito mais. Quando o Kali e o Shoiran saíram do quarto, eles viram um dos guardas do Vayne conversando com um dos seus subordinados. Segundo ele, um ladrão invadiu a casa do Visconde e roubou algumas coisas. E por isso, eles foram lá para saber se mais alguém tinha sido roubado. E acho que não preciso nem dizer quem foi que fez isso, né? Escutar aquilo fez o Kali rir e pensar na cara frustrada do Vayne. E com isso, mais um nobre arrogante se ferrou. Ao terminar tudo o que tinha que fazer naquele vilarejo, o Kali vai em direção à cidade de Pursal. Cidade essa onde ele se separaria do Shoiran e também conseguiria algo que seria muito útil para ele se proteger. Isso era a vitalidade do coração. Um poder que o ajudaria a fortalecer o seu coração e também a se regenerar melhor. O irmão do Vayne, que ele alejou, chamado Taylor Stan, também estava atrás desse poder para tentar conseguir curar as suas pernas. Isso fez o Kali ficar meio mal, mas ele também estaria fazendo um favor pro Taylor, já que ao conseguir o poder, ele descobriu que o poder não serviria de nada para curar suas pernas. E com essa informação, ele acabou entrando em depressão e se matando no processo. Então, meio que indiretamente, o Kali estaria o salvando se pegasse o poder primeiro. Durante o caminho, o Kali, junto do seu grupo, encontrou um corpo de um animal, e junto dele tinha alguns desenhos que pareciam querer dizer alguma coisa. E isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes. Todos os dias ele encontrava o corpo de algum animal e desenhos juntos. E não demorou muito para eles entenderem que era o dragão, que diferente do que o Kali pensava, estava seguindo ele esse tempo todo. Mas mesmo com o bicho atrás dele, ele decidiu simplesmente ignorar. Mas bem, depois de alguns dias de viagem, eles finalmente chegam na cidade de Pursal, onde eles percebem que por todo lugar tinham torres de pedras. Segundo Hans, isso acontecia por conta de no passado a cidade ter perdido a graça de um deus. E como um tipo de prece esperançosa, as pessoas começaram a criar torres de pedra. Mas infelizmente isso acabou sendo em vão, pois a graça de Deus nunca retornou. Por isso, hoje em dia, as torres de pedra representam uma promessa com os cidadãos e com si mesmos. A promessa de que quem tiver o seu desejo concedido destruirá sua torre de pedra. Isso mostrou como aquela cidade usa sua própria força para alcançar os seus objetivos, e o ato de destruir sua própria torre representa lutar contra as adversidades. Essa história acabou fazendo o Kali lembrar da história da vitalidade do coração, onde o portador do poder a considera como uma maldição, e ele tinha um desejo estranho de construir uma torre de pedra numa caverna onde os ventos convergiam. Ele não sabia exatamente o que esse homem queria, mas decidiu dar uma olhada nessas torres de pedra. Ao
Ao chegar no local onde teria as torres, o Kali deu de cara com Taylor e também uma sacerdotisa chamada Kate, que conversando com Taylor simplesmente começou a falar mal de Deus e que metade das coisas que ela ia escutar ele falando pra ela era besteira. Cristãos, fiquem longe dessa mulher se vocês não quiserem passar raiva. Graças a esse encontro, o Kali tinha uma noção de como era o rosto deles, e isso seria bom, já que ele pretendia fazer uma coisinha. Entrando no local onde tinha as torres, o Shoihan acaba fazendo um pedido para elas. E logo em seguida, ele pergunta pro Kali se ele também não iria fazer um pedido. O Kali responde de que não pretendia fazer isso, já que isso acabaria dando expectativas para ele, e era bem melhor viver sem elas. O que fez o Hans, que só estava observando, concordar com ele, dizendo que não existem coisas como sonhos e esperança nesse mundo. Meu Deus, o que foi que esse cara passou na vida? Quando eles já fizeram tudo o que tinham que fazer, eles logo foram embora do local. E atrás deles, olha só quem ainda estava o seguindo e não largava do pé deles de jeito nenhum. Não vai dar, Kali. Tu vai ter que aceitar esse carinha pra equipe, querendo ou não. No dia seguinte, o Kali junto do Shoihan vai para o lugar onde ele conseguiria a vitalidade do coração. E no meio do caminho, o Shoihan acabou falando algo muito estranho, pelo menos na visão do Kali. Ele disse que o Ron era um homem muito perigoso que tinha uma força sombria e misteriosa. E ele só estava dizendo isso porque pensava que o Kali não sabia disso. Por isso, ele queria contar sobre esse lado que parecia oculto. Ele até chegou a perguntar se o Kali continuaria mantendo o Ron do lado dele, mesmo sabendo disso, já que ele era alguém perigoso. O Kali responde dizendo que não se importa muito sobre se o Ron é perigoso ou não. Afinal, o Ron era a mesma coisa que o Shoihan era para ele. Eles eram os seus servos, e era por esse exato motivo que ele continuou mantendo do seu lado. Enquanto o Ron for o seu servo, isso é tudo o que ele será. E após dizer tudo isso, o Kali vai embora dizendo para o Shoihan não deixar ninguém passar dali. E quando ele vai embora, o Ron, que estava apenas escutando tudo, se gaba de tudo aquilo. E termina dizendo que foi ali pra nada. Para poder entrar na caverna, o Kali teve que passar por uma passagem bem estreita, o que infelizmente acabou fazendo a roupa dele ficar bem suja. E isso é extremamente agoniante e desconfortante, porque olha o quão linda é a roupa que ele tá usando. E ele vai lá e suja ela toda, mano. Mas que seja, o que importa é que o Kali consegue entrar na caverna. E no mesmo momento em que ele entrou, o dragão que esse tempo todo estava escondido foi desesperado até ele, avisando de que ele era muito fraco. Mas, para surpresa do dragãozinho, o Kali logo ativou o seu escudo indestrutível e começou a se defender de uma onda de vento muito forte que começou a o atingir. Os destroços e o vento não estavam sendo o problema. O problema de verdade foi que, assim como com a árvore devoradora de homens, o Kali começou a escutar uma voz que era do homem que tentou criar sua própria torre de pedra. A voz acaba se lamentando muito, dizendo que o poder dele era uma maldição e não desejava que o Kali tivesse. E por causa desse poder, ele viu todos à sua volta morrer, enquanto ele continuava vivo. E também, o poder era inútil, pois só protegia ele mesmo, o que fazia dele um lixo. O Kali não estava ligando muito para o que a voz estava falando, afinal para ele, sobreviver era o mais importante. Por isso, ele começou a ignorar a voz, até que finalmente ele acaba chegando até a torre de pedras incompleta do antigo portador. E tudo o que ele precisou fazer para conseguir o poder foi completar a torre de pedras e logo em seguida destruí-la. E após fazer isso, ele finalmente conseguiu a vitalidade do coração, que assim como o escudo indestrutível, foi para o seu coração. E graças a isso, agora o escudo do Kali estava mais forte e o seu corpo também se regeneraria mais rápido. Com isso, o nosso prota estava com mais um poder que o deixou mais poderoso. E ao sair da caverna, o Kali pergunta para o dragão se ele vai continuar o seguindo. E o dragão, dando um de tsundere, ficou falando que o Kali era tão fraco que precisava de proteção. E após dizer isso, ele ficou invisível e continuou seguindo o Kali. Tô falando, mano, ele vai ter que adotar esse dragão querendo ou não. Após isso, nós vamos para o Taylor junto da Kate, que acabou repentinamente escutando a voz de Deus, que estava dizendo para elas sair da casa em que eles estavam. Quando eles saíram da casa, viram que tinha uma pequena torre de pedra junto com um papel embaixo. E também uma frase que dizia: quebre-a se quiser seu desejo realizado. A mensagem não parecia suspeita, e ainda tinha o fato de que Deus estava dizendo que quebrar aquela torre iria mudar para sempre a vida deles. Mas, se ele quisesse viver em paz, ele não deveria a quebrar. Então, sem hesitação,
o Taylor permitiu que a Cade destruísse a torre. E ao pegarem o papel que estava abaixo da torre, a mensagem que estava escrita dizia que o príncipe herdeiro possuía um poder ancião que era chamado de Estrela da Cura e era inútil para ele. Esse poder só podia ser usado uma vez e pode ser usado em qualquer tipo de ferimento. Por isso, ele queria trocá-lo por um método de controlar o segundo e o terceiro príncipe, e que tudo iria depender do Taylor. O Taylor ficou bem impressionado com o que estava escrito, e também nem mesmo suspeitou do que estava escrito. Ele apenas disse para Cade para eles arrumarem suas malas, porque eles precisariam se apressar para chegar a tempo no evento real. E ao dizer isso, um clima feliz se instalou aonde eles estavam, enquanto sem que eles soubessem, os dois gatinhos que deixaram aquela mensagem viram sua missão cumprida e foram em busca de seus lanchinhos da noite. O capítulo começa com o Shoiran se separando do nosso grupo, já que agora ele teria que se separar do Kali para ir até a Rosaline e o Locke. E o Kali, ele acaba dando um presentinho pro Shoiran, para que ele pudesse usar durante a viagem dele. Ele até agiu de um jeito meio tsundere, dizendo que se ele não quisesse, era só jogar isso fora. E o dragão, que estava até agora seguindo eles e apenas observando, se preocupando com a segurança do Shoiran, usou uma magia nele, que talvez fosse uma magia de defesa ou algo assim. Eu não sei, não é muito explicado isso. Mas após isso, o Shoiran se separa do nosso grupinho. Então, após se separar do Shoiran, o Kali acaba encontrando o Taylor e a Cade, que acabaram fazendo um acampamento junto com eles para assim eles não ficarem sozinhos, já que tinha o problema de que talvez o Venom mandasse alguém para ir atrás do Taylor. O Kali já ficou meio irritado com isso, porque ele não queria se envolver com gente que tinha muito poder. Mas no final, ele apenas aceitou isso, mas decidiu ficar longe deles com o Hans cuidando de tudo para eles. E uma cena bem estranha que acontece é que quando a Cade ela olha pro Kali, ela diz pro Taylor que é como se o deus da morte estivesse fazendo uma expressão feliz para ela. E aí você fica, opa, o que ela quis dizer com isso? Então no dia seguinte o Taylor ele chega todo amigável com o Kali, dizendo para eles beberem um pouco, já que ele ficou sabendo que o Kali gosta de bebidas, mas ele sabia muito bem que não era isso que o Taylor queria. A verdade é que o Taylor e a Cade estão sem dinheiro, e como tem a possibilidade do Venom acabar mandando assassinos atrás dele, ele decidiu tentar tirar um pouco de vantagem da bondade do Kali. O Kali, sabendo disso, ele apenas oferece dinheiro para eles. Isso porque ele tem uma mínima culpa de onde o Taylor e a Cade estão atualmente. Aliás, de que seria muito bom se ele criasse uma pequena dívida com esse tipo de pessoa que tem bastante poder, sejamos sinceros, né? Ele pode ser bonzinho, mas ele tem algumas intenções ocultas aí no meio. A única coisa que ele fez eles prometerem era eles esquecerem tudo o que aconteceu ali. E para conseguir a confiança deles sobre essa promessa, o Taylor e a Cade acabaram fazendo um contrato com o Deus da Morte, que caso eles contassem o que aconteceu ali, eles acabariam morrendo. E após essa promessa, o Kali acaba tendo uma pequena interação com a Cade e o Taylor, onde eles fazem uma brincadeira sobre ele querer irmãos mais velhos. Mas com isso, o lixo fez mais uma relação boa. Então, depois de chegar na capital e se separar da Cade e do Taylor, o Kali finalmente chega na mansão em que ele vai ficar hospedado por alguns dias. E só de pisar lá, os empregados da mansão já acabam ficando meio tensos, afinal, eles estavam lidando com o lixo Kali. E eles também tinham uma mínima noção de como era a personalidade dele. Mas esse Kali é diferente, ele não ligou muito pra isso. Ele apenas entrou dentro da sua casa e já deixou uma porta aberta para um certo dragãozinho entrar. E quando ele entra, a gente já tem certeza. O Kali já aceitou que esse bicho vai seguir ele até os confins do inferno. Por isso ele apenas adicionou o dragãozinho na sua equipe. E junto com os gatinhos e o dragão, o Kali acabou tendo um momento pacífico para ele, que era exatamente o que ele queria pro resto da sua vida. Mas o mundo não queria colaborar muito, porque logo ele acabou escutando uma batida na porta dele. E isso acabou deixando ele muito nervoso, porque ele acreditava que era o Shoiran. Só que era meio impossível ser ele, porque a missão que ele acabou pegando ia demorar alguns dias. E se ele tivesse chegado, meio que comprovaria que ele era um monstro. E não deu outro. A pessoa que estava do outro lado da porta era o Shoiran, que estava com uma pessoa nas costas dele. E junto dele também estava a Rosaline. Ou seja, ele conseguiu cumprir a missão dele. E a pessoa que estava nas costas do Shoiran era o Locke, que não estava numa situação muito boa. Afinal, ele estava entrando no seu primeiro modo Berserk. Algo que não era para acontecer agora, e sim apenas no ano que vem. Quando eles entram no quarto do Kali, o dragão acaba se interessando pela Rosaline, que é uma maga. E os dragões, eles costumam se interessar em magos, por isso ele começou a mostrar a magia dele para ela. Mas isso
logo acabou sendo deixado de lado, pois eles teriam que lidar com o Loki. O Kali, que já tinha conhecimento sobre o modo Berserk da tribo dos Homens-Feras, disse que isso vai ser um pouco complicado, porque o Choi-Han e a Rosaline terão que fazer o papel de irmãos do Loki. Quando ele entrar no seu modo Berserk, eles terão que aguentar todos os ataques que ele fazer, até o seu modo Berserk acabar. E isso demoraria bastante tempo. E o Choi-Han é o menino de ouro. É claro que ele aceitou fazer esse papel sem nenhuma hesitação. E após levá-lo para o campo de batalha, e depois de muito sofrimento, o Loki finalmente acaba entrando no seu modo Berserk, que é um pouco diferente do que eu esperava. Eu pensava que ele realmente se tornar um lobisomem, tipo aqueles clássicos. E como um animal, ele começou a atacar o Choi-Han e a Rosaline, que estavam tentando trazer ele de volta a todo custo. Mas palavras não estavam funcionando, então eles teriam que aguentar tomar porrada por bastante tempo. E enquanto essa luta acontecia, o Kali decidiu dar uma de papai e também mestre para os gatinhos e para o dragão. Ele diz para os gatinhos ficarem de olho em cada movimento que o Loki fazia, para que quando o modo Berserk deles chegasse, eles fizessem os mesmos movimentos selvagens. E ele também disse para o dragão ficar atento às magias que a Rosaline estava usando, dizendo que ela não estava usando magia para machucar as pessoas, e sim para protegê-las. E isso seria algo que o dragão iria precisar no futuro. E depois de 2 horas inteiras aguentando golpes desse cara, o modo Berserk do Loki finalmente acaba. E assim ele acaba caindo no chão completamente cansado, mas também 2 horas lutando é complicado. E após isso, o Kali acaba se reunindo com o Choi-Han para explicar o que aconteceu. Ao se reunirem, o Choi-Han diz que fez os exatos passos que o Kali disse para ele fazer. Ele acabou se encontrando com um grupo de mercadores e lá ele acabou encontrando a Rosaline. Ao eles saírem da vila em que estavam para fazerem algumas negociações e voltarem, eles viram que tudo à volta estava sendo queimado, os adultos estavam sendo mortos e parecia que pessoas suspeitas queriam sequestrar as crianças. E nessa organização que estava atacando, o Choi-Han viu uma estrela branca com 5 estrelas vermelhas em volta. E esse era o símbolo da organização secreta. E ao escutar isso, o Kali ele fica nervoso. Afinal, sim, era para ter acontecido isso. Mas quem iria fazer isso não era a organização secreta, e sim apenas uma organização de assassinos. E com isso, as coisas já começaram a ficar estranhas. Então é revelado o motivo do Loki ele ter entrado em modo Berserk, que é que uma das crianças delas iam ser sequestradas. Mas aí o Loki ele se meteu na frente para poder protegê-las, e isso acabou resultando em seu modo Berserk, o que acabou sendo mais uma mudança da novel, porque não era pro Loki ter se metido no meio. E enquanto todo aquele caos acontecia, o Choi-Han acabou vendo um cara muito suspeito que estava bebendo o sangue dos Homens-Feras. Esse cara era um vilão que iria ajudar no ataque à capital, mas não era para ele ter aparecido nesse lugar. E uma última coisa que o Choi-Han diz é que esse cara acabou dizendo algo muito suspeito, dizendo que era uma pena, pois aquelas crianças eram sementes ótimas. E infelizmente, nem mesmo o Kali que leu a novel sabia o que isso significava. E ao escutar tudo isso, o Kali começa a ficar confuso, pois tudo o que aconteceu nesse lugar era completamente diferente da novel. E ele não entendia exatamente do porquê isso estava acontecendo. E basicamente aqui a gente entende tudo. Por conta dele ter agido mais como uma pessoa normal e não como lixo, isso acabou criando o famoso efeito borboleta. Então daqui pra frente as coisas elas vão começar a ficar mais difíceis, porque por mais que ele saiba o que vai acontecer, tem a possibilidade delas acabarem acontecendo de um jeito diferente. As coisas estão meio difíceis pro nosso menino Kali. Após isso, o Choi-Han ele acaba meio que suspeitando das coisas de como o Kali sabia que a organização secreta ia fazer. E vendo essa dúvida dele, o Kali decidiu tomar uma atitude meio drástica para conseguir a confiança dele. Ele então o leva para um local que parecia ser um tipo de igreja, não sei, não foi dito exatamente o que era. E o plano do Kali era fazer a mesma coisa que a Cade e o Taylor tinham feito por ele. Ele fez um juramento para o Deus da Morte para contar apenas a verdade para o Choi-Han. O Choi-Han, claro, achou isso meio drástico, mas o Kali queria a total confiança dele. Então, ao fazer o contrato, o Kali decidiu revelar algumas coisas. A primeira coisa era que ele não sabia exatamente qual era a identidade da organização secreta. A segunda era que ele detestava a organização e desejava que ela desaparecesse. E a terceira era que ele sim sabia de muitas coisas que a organização iria fazer, porém ele não podia contar o porquê. Ele apenas contou algumas verdades e deixou várias coisas ocultas, então ele não mentiu. E o Choi-Han, ao escutar tudo o que o Kali falou, ele sim acreditou no que o Kali fez, até porque, bom, depois de fazer esse contrato com o Deus da Morte, se você não acreditar, você é meio burro, e decidiu que a partir daquele dia ele vai confiar totalmente no Kali. Afinal, ele também queria vingança contra a organização secreta. E com isso, ele agora tem a total confiança do herói da
da 9. Após voltar para casa, o Ron acaba indo até o Kali e pedindo para ele 2 dias de folga. E o Kali, que tem um puta medo do Ron e também quer esse velho o mais longe possível dele, acaba aceitando isso com um sorriso no rosto. Ele até mesmo acaba dando um dinheirinho pro Ron, dizendo para ele comprar comida e algumas coisas que ele quisesse. E isso acabou deixando o Ron com aquela cara de que ele tá suspeitando o que tá acontecendo. Mas ele tem observado o Kali desde o dia em que ele acabou mudando. Então ele acabou aceitando isso. Ele só tinha dito isso para poder ver a reação dele. E com isso, ele já sabia que o Kali sabia da verdadeira identidade dele. Então com isso, ele se despede do Kali e vai para seja lá onde teria que ir. Após a despedida do Ron, a Rosaleen acaba fazendo uma pequena reunião com o Kali. Afinal, ela queria tirar algumas dúvidas com ele. E claro que no meio dessa conversa não podia faltar o dragãozinho, que estava apenas escondido observando tudo. Quando ela se reuniu com o Kali e começou a almoçar, a Rosaleen pergunta pro Kali se estava tudo bem ele acabar abrigando ela na mansão dele. E mais uma vez dando uma de bom moço, o Kali diz que estava tudo bem. Afinal, se o Shoyhan confiava nela, então ele confiava nela. E após isso, ela pergunta pro Kali do porquê ele age tão formalmente com ela, já que ele era um nobre e ela era apenas uma maga. Mas o Kali, com seu conhecimento da novel, diz que quem não precisava agir formalmente era ela. Afinal, ela era uma princesa. E ao escutar aquilo, meio que a feição da Rosaleen acaba mudando, já que a verdadeira identidade dela acabou sendo descoberta. E aqui não é exatamente dito, mas mostra de que sim, ela era uma princesa, mas que por querer ser uma maga, estava mantendo a sua verdadeira identidade escondida. E com isso, meio que ela conseguiu se abrir um pouco mais com ele. Tanto que a pequena conversa que eles acabam tendo sobre eles se respeitarem e também se darem bem, acabou sendo até que legal. Mas aí meio todo esse clima acabou sendo cortado quando a Rosaleen foi tentar pegar uma carne e o dragão não gostou nem um pouquinho disso. Agiu todo hostil dizendo pra ela pegar a carne dela. E aí o Kali só fez um sinal de 4 dizendo pra Rosaleen que ele só tinha 4 anos. Então ele era basicamente uma criança e tudo bem ele agir desse jeito. O que fez ela apenas ter que seguir o fluxo. Essa cena foi engraçada. Então, depois dessa conversa, o Kali finalmente tem que ir a outro lugar pra ele poder chegar na reunião que tem que fazer na capital. E ele começa a ficar todo afobado e todo pensativo. Afinal, ele quer fazer jus ao título de lixo dele pros outros nobres. Tanto que ele começou a pensar em várias alternativas de como tratar os caras mal. O cara queria ser o lixo dos lixos, ele estava muito empenhado em fazer isso. E no meio do caminho, ele acaba fazendo uma pequena pausa em uma mansão de um conhecido da sua família. E essa cena é muito estranha, porque quando ele chega no local, os 3 nobres que estavam junto com ele acabam agindo meio que como os puxa-sacos dele, dizendo que tudo bem, ele não queria falar normalmente com eles, afinal ele não aguentava isso, e também dizendo que ele não precisava fazer nada, era só deixar tudo com eles. E o Kali, ele fica com essa expressão de peixe morto. E é por aqui onde eu vou parar o recado. O capítulo começa com aqueles nobres que o Kali encontrou agindo como os puxa-sacos dele. Só que, claro, eles não estão agindo assim porque realmente gostam do Kali ou realmente são os puxa-sacos dele. Acontece que tem toda uma questão nobre aí no meio para eles agirem tão educadamente com ele. Eu não entendi muito bem, mas quem quiser saber é só ler o mangá. Após aquela reunião, o Kali ele se reúne com o Shoyhan, porque mais uma vez eles sairiam pela noite para colocar um plano em ação. E dessa vez eles não iriam sozinhos, já que o dragão iria junto com eles. O Shoyhan até fica meio preocupado e pergunta se eles iam destruir alguma coisa, mas não era isso. E aqui a gente já tem uma pequena demonstração de como são os poderes desse dragãozinho que só tem 4 anos. Ele podia ficar invisível e também podia assumir uma forma humana, mas ele não fez isso porque ele não gosta de humanos. E o outro motivo era porque o Kali achava dragões legais. E esse dragão realmente se mostrou muito multifuncional, porque o Kali ele precisava descer o prédio de não sei quantos andares. E a única coisa que o dragão precisou fazer foi levitar ele com a sua magia. E mano, se só com 4 anos esse dragão consegue fazer tudo isso, imagina quando, sei lá, ele atinge uns 20, 30 anos. O bicho vai ser imparável. Eles acabam indo até uma pequena cidade da capital, e lá o dragão usa uma magia para as pessoas não poderem escutar a conversa entre eles. E o Kali nem perde muito tempo e já começa a falar, dizendo que aquele local acabará sofrendo um ataque terrorista em alguns dias. E o que os terroristas iriam acabar usando seriam bombas mágicas. As bombas mágicas, claro, eram bem diferentes das bombas normais e também eram muito mais poderosas, além de que elas precisavam ser ativadas pelos magos no dia em que elas deveriam explodir. Por isso, com a ajuda do dragão que conseguiria detectar a mana daquelas bombas, o Shoyhan deveria procurar por elas, para que assim eles pudessem impedir o ataque terrorista. E quando eles achassem as bombas, eles teriam que esperar até o dia em que os magos apareceriam e destruiriam elas. Porque
assim eles saberiam os locais onde os terroristas iriam explodir e também conseguiriam a localização dos terroristas. Além de que, para poder ajudar mais ainda nisso, o Kali usaria de novo a ferramenta que interferiria na mana do ambiente. Assim, eles teriam muito mais vantagem contra esses magos. Então, com a nova tarefa dada, o Shoiran e o dragão começaram a ir atrás das bombas. No dia seguinte, o Locke, que finalmente tinha acordado do seu desmaio, acaba indo até o Kali, para assim conseguir pedir um favor a ele. Acontece é que ele tem muitos irmãos, mais exatamente 10, e ele não poderia perdoar a organização que tentou machucar os seus irmãos. Por isso, ele queria ter a sua vingança contra a organização. O Kali acabou aceitando ajudá-lo, mas ele queria alguma coisa em troca do Locke. E como o próprio não sabia o que poderia oferecer, o Kali apenas disse para ele pensar sobre o que poderia dar em troca. Assim ele poderia voltar lá e eles poderiam fazer o trato deles. E depois de fazer esse trato com o Locke, finalmente chegou um dia em que o Kali encontraria outros nobres e faria um jantar junto com os príncipes, que convocaram todos os nobres para eles poderem dar uma conversada. E pro azar do Kali, que quer sempre ficar longe dos nobres, ele acaba encontrando um dos lacaios do Venion, que é um cara que não vai muito com a cara do Kali, tanto que ele nem perdeu tempo e já perguntou o que um lixo como ele estava fazendo ali. Mas isso não foi muita coisa para deixar o Kali muito irritado, já que ele já estava ligado nesses clichês. Quem realmente ficou irritado foi o dragão, que já estava cogitando matar o cara ali mesmo. Pra você ver como o dragão gostou dele, né? O cara recebeu só um insulto e o dragão já quer matar o cara. Pra sorte do Kali, os 3 nobres puxa-sacos dele chegam no local e acabam controlando a situação. E enquanto o Kali se distanciava, o dragão disse para ele que gravou toda a conversa que eles acabaram tendo. Sim, esse dragãozinho tem uma magia que pode gravar conversas. Esse dragão realmente é bem roubado. E é exatamente por isso que o Kali tá aproveitando bastante que o dragão ficou do lado dele. Depois de dar um chega pra lá naquele lacaio, eles acabam entrando no local, onde se sentam numa mesa que é bem perto da entrada, enquanto o resto dos nobres iam chegando. E por obra do destino, uma das pessoas que logo chega depois dele é o Venion, junto do lacaio dele. E o dragão que estava no colo do Kali começou a se estremecer, começou a se revirar ali, louco para matar o Venion. Afinal, é a pessoa que torturou ele por muito tempo. Mas ele logo acabou se segurando, porque o Kali fez uma promessa com ele, dizendo que se o dragão se segurasse, ele mesmo iria matar aquele desgraçado do Venion. Então o dragão fez aquele esforço para não acabar matando aquele cara. Para variar, o Venion, ele foi conversar com o Kali, dando aquela de bom moço, que eles têm um bom relacionamento e tudo. Mas o Kali não queria saber de conversa nem nada. Ele tava afim de acertar nos nervos do Venion. Ele começa falando sobre o Venion ele ter sido roubado pelo dragão. Claro, sem dizer que foi o dragão que roubou ele. Ele acaba dizendo, nossa, isso é tão triste, cara. Que pena que você acabou perdendo tudo aquilo, né? E o lacaio do Venion ficou suando frio, porque ele sabia que o Venion ia descontar toda a raiva nele. O Venion, para tentar manter as aparências, ele manteve a compostura, mas quando ele se sentou no lugar dele, ele acabou ficando de cara fechada. As pessoas responsáveis por a gente ver pelo menos 40 capítulos desse mangá inteiro finalmente acabam chegando. E o único entre os 3 que acabou falando foi o terceiro príncipe, que por incrível que pareça, mesmo sendo o terceiro príncipe, ele é quem herdaria o trono, o que é algo bem estranho que o mangá deixa no ar. E logo depois da chegada deles, vem o Taylor e a Kate. O que já me deixou com um sorrisão na cara, porque eu gostei bastante deles. E só de ver eles lá, o Venion já perde a compostura dele, já que ele não pretendia deixar que o irmão dele participasse desse evento. Mas infelizmente foi o que acabou acontecendo, e ele não pôde fazer muita coisa e só ficou mais irritado ainda. Então, com o evento iniciado, todos começaram a comer, até que depois de um tempinho, um dos companheiros do Kali disse pra ele que eles iriam lá cumprimentar o príncipe, e como isso era etiqueta, ele teve que ir junto. E só de dar um pequeno oi pro príncipe, o Kali já percebeu o quanto ele era uma pessoa persuasiva, e também que era muito boa com as palavras. Por isso, o Kali decidiu responder à altura, e ele começou a elogiar muito o terceiro príncipe. Sério, o jeito que ele falava era quase como se ele estivesse dando em cima do terceiro príncipe. Coisas como ele ficou encantado pela beleza dele ou até que nunca tiraria esse evento da cabeça dele. O que ele falou foi tão estranho que nem mesmo o terceiro príncipe se sentiu muito confortável. E enquanto eles conversavam, o dragão acabou avisando algumas coisas estranhas pro Kali sobre o terceiro príncipe. Uma delas era que ele estava usando magia para poder pintar o cabelo e que também as suas pupilas não eram da exata cor que estava se demonstrando. O dragão até mesmo disse que esse humano não era fraco.
fraco. E se o dragão não estava chamando um humano de fraco, é porque tinha coisa aí no meio. Mesmo que ele não pudesse ignorar essas informações, o Kali decidiu apenas deixá-las de lado, pois era algo que ele não queria muito saber. Então, depois de cumprimentar o terceiro príncipe, ele logo já deu no pé do evento. Depois daquele evento, o Shoiran acaba indo até a casa do Kali ofegante, dizendo que ele conseguiu encontrar as bombas. E assim como o Kali esperava, tinham coisas diferentes da novel. Uma delas era a localização das bombas e também a quantidade delas. Antes eram para ser 6 e o Shoiran só encontrou 3 delas. Ele não estava conseguindo encontrar mais nenhuma. O Shoiran até disse para eles destruírem as bombas, mas o Kali disse que eles não irão fazer isso. Eles na verdade irão pegar as bombas mágicas para eles. Afinal, era um item muito útil. Acha mesmo que ele iria dar mole de destruir um negócio tão útil assim? Claro que não. Com isso, ele apenas dá ordem para o Shoiran continuar procurando mais bombas e dessa vez com a ajuda dos gatinhos. Depois disso, o Kali acaba se reencontrando com Locke, que dessa vez ele tinha uma ideia do que poderia acabar compensando com a ajuda do Kali. E isso era usar os irmãos dele como soldados. E ele ainda se diz uma pessoa que realmente se preocupa com os irmãos dele. Óbvio, o Kali ele acabou recusando isso, já que primeiro isso não fazia sentido, não dava pra fazer esse negócio de botar crianças como soldados. E também porque ele não era um monstro de fazer isso. Ele apenas disse que iria pensar no que o Locke poderia acabar oferecendo em troca. E ele logo descobriria a resposta. Depois disso, o Ron acaba indo até o Kali para pedir um certo favor a ele, dizendo para que o Kali protegesse o seu filho Biacrox, já que segundo o Ron, ele sairia para caçar algumas raposas. Que com raposas ele quer dizer pessoas. E junto com isso, ele aproveitaria as férias dele, que era de 1 ano inteiro. E isso seria algo muito bom pro Kali, já que ele tem muito medo do Ron e adoraria ficar 1 ano sem com esse velho do lado dele. Então com isso, o Ron acaba se despedindo do Kali, com dessa vez ficando fora por bastante tempo. E com a partida do Ron, alguns dias se passam e finalmente chegou o dia em que aconteceria o ataque terrorista. As pessoas que iriam ajudar nessa missão eram o Shoiran, o dragão, o Locke, os gatinhos e também a Rosalind, que para não revelar sua verdadeira identidade, acabou pintando o seu cabelo com magia, que assim como o Kali disse, acabou caindo muito bem nela. Só que claro, ela não estava ajudando de graça, ela só estava ajudando todo mundo ali porque ela iria querer uma recompensa, e essa seria uma das bombas mágicas. Aqui ninguém acaba trabalhando de graça não, meu filho. E após o Kali contar todo o plano para eles, todos acabam saindo para tomar as suas posições, enquanto o Kali ficava para trás, porque o dia em que eles iriam enfrentar a organização secreta finalmente chegaria. O capítulo começa com Kali em uma carruagem junto com uma nobre que fazia parte do grupo puxa-saco dele, apenas para que ele não fizesse confusão por aí. Eles acabam tendo uma conversa sobre essa nobre querer criar uma base naval no seu território. E o Kali apenas deu algumas dicas para ela. Eu não vou entrar muito a fundo porque eu não entendi muito bem esse assunto que eles estavam tratando. Nem estava entendendo direito o que eles estavam falando. Após isso, eles finalmente chegaram no local onde eles teriam mais um encontro com a realeza. E lá, ele acaba encontrando o primeiro príncipe, que estava conversando com o Taylor, que não estava na sua cadeira de rodas, o que mostrava que ele tinha feito um acordo com o primeiro príncipe em troca das suas pernas de volta. E só de encontrar o Kali, o Taylor já fica todo feliz, querendo compartilhar com ele tudo que ele fez para conseguir as pernas dele de volta. Ele até mesmo deu um papel pro Kali, onde ele disse que escrito nele estava o acordo que ele fez com o primeiro príncipe. Mas na verdade, não era isso não. Ele também acaba dizendo que a Cade acabou sendo excomungada do seu cargo de sacerdotisa, o que deixou ela muito feliz, porque ela tava louca pra ser excomungada. E após compartilhar isso com Kali, o Taylor acaba saindo da carruagem, dizendo que acredita que eles irão sair vitoriosos disso tudo. E após ele ir embora, o Kali finalmente acaba abrindo o bilhete que o Taylor deu pra ele. E ao invés de tal trato que ele fez com o primeiro príncipe, estava dizendo que o primeiro príncipe deseja evitar a guerra civil. Guerra essa que é um acontecimento da novel que o Kali sabia muito bem que ia acontecer. E ele iria fazer de tudo pra ficar fora dessa guerra. Então após isso, o Kali finalmente acaba chegando onde eles teriam que se sentar. E no meio da multidão, discretamente, o Locke acaba dando um sinal para o Kali, dizendo que eles estavam preparados para agir, e ele faz isso levantando uma bandeira nada suspeita. E com isso, tudo que o Kali precisou fazer foi estalar os dedos e a sua equipe começou a entrar em ação. E enquanto essa missão secreta se iniciava, a família real finalmente tinha chegado, com os filhos e a rainha entrando primeiro. E quem entrou depois deles foi o rei Zed Crossman. E só a chegada dele foi o suficiente para todo mundo começar a aplaudir mais ainda. E enquanto a família real chegava, o Kali viu no teto de uma casa um vaso
vaso com uma planta, que era um sinal da sua equipe dizendo que eles iriam começar a agir. E com isso, o Kali ia fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo ele não ia fazer nada, porque quem realmente ia colocar tudo em ação eram os amigos dele. Após finalmente chegar, o Zed Crossman começou a agradecer todo mundo que foi até aquele evento. E ele logo ia começar o seu discurso, mas ele nem ao menos tinha começado, e as pessoas à volta acabaram vendo que alguém estranho estava no topo de um prédio. E quem estava lá era o vilão que o Shoiran tinha encontrado anteriormente, e o seu nome era Redka, o mago sedento por sangue. E ele se mostrou bem ignorante, porque ele mal chega no local e já ativa uma magia e mandando vários raios pra cima de todo mundo que estava por ali. E vendo que os vilões já começaram a agir e ainda não desarmaram as bombas, o grupo do Kali decidiu tomar uma outra ação com as bombas mágicas, que no caso seria levá-las para um local longe das pessoas. Óbvio que todos os nobres logo começaram a entrar em desespero, e até mesmo os amigos do Kali. Mas o Kali em si, ele não estava nem um pouco preocupado, já que a equipe dele começou a localizar cada uma das bombas. Mas ele acabou estranhando quando o dragão disse que eles encontraram todas as bombas que estavam escondidas. E isso fez ele achar tudo isso muito estranho, porque na novel o máximo de bombas mágicas que tinham escondidas eram 10, e eles apenas encontraram 4. Possivelmente com esse sendo mais um efeito borboleta por conta do Kali ter mudado algumas coisas. Mas com todas as bombas mágicas localizadas, a Rosaline e o dragão acabaram as levando para um local seguro. E assim, as bombas mágicas acabaram explodindo em uma montanha que estava ali por perto, assim salvando todos que estavam em volta. Mas, assim como o Kali esperava, as coisas não iam ser tão fáceis assim, porque o Redka logo fez um sinal e 2 terroristas acabaram aparecendo, e com eles tinham mochilas, onde dentro de cada uma delas tinha uma bomba mágica, o que significava que eles eram o Kamikaze, e eles estavam dispostos a morrerem juntos com aquelas bombas. E como apenas uma bomba mágica era muito poderosa, todos os nobres começaram a entrar em desespero para saírem do local. E vendo que muitas pessoas poderiam acabar saindo feridas e quem sabe até mesmo mortas, o Kali acabou estalando a língua, já que como ele tinha a vitalidade do coração, ele provavelmente perderia um braço ou uma perna. Mas como ele tinha esse poder, ele logo conseguiria fazer esses membros do corpo crescer, o que seria algo bem diferente das pessoas à volta. Por isso, ele decidiu fazer uma pequena mudança nos seus planos. Logo, a Rosaline tinha chegado para poder protegê-lo daqueles 2 kamikazes. E sem perder muito tempo, o Redka logo acabou ativando as 2 bombas mágicas. Mas era exatamente aí onde o Kali entrava em ação. Ele acabou usando o seu escudo indestrutível para poder criar uma barreira em volta daqueles 2 kamikazes. E ele também teve a ajuda do dragão. Ele teve um pouco de dificuldade e teve que usar bastante poder do seu escudo indestrutível, mas no final ele acabou conseguindo limitar bastante o alcance da explosão daquelas 2 bombas mágicas. Infelizmente, os nobres à volta não saíram ilesos, mas levando em conta que todo mundo ali poderia acabar morrendo com apenas uma bomba, eles acabaram saindo no lucro. O Kali também não saiu muito ileso, já que ele acabou sendo um dos responsáveis por limitar o alcance daquelas explosões. Ele ficou com as mãos dele latejando e também acabou cuspindo um pouco de sangue, mas logo depois disso ele já estava normal de novo. Ele já estava completamente bem, e ele estava até mesmo sorrindo um pouco porque ele adorou demais a vitalidade do coração. E por ele ter quase se sacrificado, pelo menos na visão das outras pessoas, e também por estar sorrindo, o Taylor acabou meio que repreendendo ele, dizendo para ele não rir e muito menos ficar com os olhos abertos. E não foi só ele que se preocupou com o Kali. O dragão também acabou ficando bem desesperado com essa atitude repentina que ele teve, avisando o Kali de que se ele morresse, ele iria matar todo mundo ali. Mas não só isso, como ele também tiraria a própria vida dele. Um aviso meio brutal da parte dele, mas isso para mostrar o quanto que ele realmente se apegou ao Kali. E o Shoiran também não ficou muito feliz com o Kali ter se machucado com isso, tanto que ele tava por aqui de acabar quebrando na porrada um dos guardas. Mas logo depois foi só o Kali fazer um sinalzinho que ele logo acabou se acalmando. Depois disso, o Redka, vendo que os seus planos foram arruinados, não ficou tão irritado assim. Ele na verdade acabou gostando muito do espetáculo que acabou vendo. E ele apenas começou a agir como um maluco, rindo do que aconteceu e até mesmo identificando a Rosaline. Mas no final, com os seus planos arruinados, ele apenas deu um tchau pra todo mundo ali e logo se teletransportou. E conseguiu evitar algumas flechas mágicas que alguns guardas tinham atirado nele. Mas
Mas não seria um problema esse cara ter escapado. Afinal, o Kali sabia exatamente para onde ele tinha se teletransportado. E por isso, o Choi-Han, o Loki e os dois gatinhos foram atrás dele. Enquanto o Kali teve que ficar fingindo de que ele acabou saindo muito ferido daquela ação repentina dele, quando na verdade ele estava muito tranquilo. Mas agora teria uns problemas que ele teria que enfrentar. Uma delas é que com a interrupção da Rosalind, ela acabou mostrando a verdadeira identidade dela. E também o outro que na verdade não era nenhum problema era a atenção do primeiro príncipe que ele acabou atraindo. O que o Kali sabia muito bem que iria acabar conversando um pouco com o príncipe e também acabaria recebendo uma recompensa. O que normalmente as pessoas receberiam era uma medalha ou um título, mas o que o Kali iria querer com isso era algo bem diferente. Por isso, ele aproveitou o momento para dar um belíssimo abraço capitalista no primeiro príncipe. Aquele abraço foi tão repentino que até o primeiro príncipe ficou um pouquinho assustado com ele. Com isso, ele acabou recebendo uma carona do primeiro príncipe para acabar se recuperando na casa real. E durante a viagem, o Kali se lembrou que o dragão disse para ele de que o príncipe ele podia sim ter intervido naquele ataque terrorista. Ele não interviu porque ele não quis. E isso acabou fazendo o Kali ficar meio confuso, não conseguindo decidir se o primeiro príncipe era uma boa pessoa ou não. Mas isso foi algo que ele logo deixou de lado. Depois de passar um tempo na casa real, o Kali acaba recebendo uma visita da sua equipe, onde lá ele acabou recebendo um relatório do Choi-Han, que não estava com uma cara muito boa não. Ele disse que sim, ele acabou encontrando o Redka e matou todos os soldados dele. Ele também tinha conseguido arrancar um braço e também o olho do Redka, e até mesmo queimou aquelas partes do corpo dele só para ter certeza de que não daria nada ruim. Só que deixar o Redka fugir não deixou o Choi-Han com o melhor dos humores, tanto que ele estava com uma aura muito ruim à volta dele. Aquela aura dele tava tão ruim que até os gatinhos ficaram com medo dele e foram até o dragão para serem confortados. Mas, por mais que eles tenham deixado o líder fugir, o que importava é que eles fizeram um bom trabalho, tanto que ninguém saiu morto daquele ataque terrorista. E agora, a única coisa que realmente importava para o Kali era receber a sua recompensa do primeiro príncipe. E depois de toda a sua equipe ir embora e receber a visita do primeiro príncipe, o Kali logo acaba assumindo aquela personalidade estranha dele, onde ele fica toda hora colocando o príncipe no pedestal e dizendo o quanto era uma honra ter a presença dele. Essa parte da personalidade dele assusta muito o príncipe. Eu não consigo passar isso aqui, mas não é bem engraçado. E enquanto eles tinham uma conversa estranha sobre o Kali e o príncipe serem humanos, o dragão acaba olhando de um jeito muito estranho pro primeiro príncipe. Tanto que ele não calava a boca sobre o primeiro príncipe não ser um humano. Mas o Kali, ele queria muito ignorar isso. Ele não queria se meter nesses assuntos do primeiro príncipe. Mas depois de conversarem bastante, o Kali diz pro primeiro príncipe que a recompensa que ele queria era receber muitos dinheiros, já que nesse mundo dinheiro era uma coisa bem importante. Dinheiro até mesmo significava poder. Isso deixou o primeiro príncipe até meio assustado, porque o cara não queria medalha e nem título, mas sim muito dinheiro. E depois que o primeiro príncipe aceitou dar essa recompensa para o Kali, para meio que assustar ele, o Kali logo acaba dizendo que receber uma visita dele era algo que seria a maior honra da vida dele. E esse aí já foi o estopim pro príncipe se sentir completamente assustado dele, e logo acabou saindo do quarto. E após isso, o Kali recebe a visita do Hans, que acaba dando uma carta para ele que era do Ron, que ele diz que todo mês iria enviar uma carta para o Kali para atualizá-lo sobre a sua situação, e também de que ele já tem na mente dele sobre o Redka, e que provavelmente iria acabar o matando, o que acabou deixando o Kali bem aliviado, porque agora o Redka estava na mira não só do Choi-Han, como o do Ron, e com certeza ele acabaria sendo morto. E é aqui onde eu termino esse recap. Mas é isso, esse foi o compilado. Esse vídeo resumiu do capítulo 0 até o capítulo 60 do manhwa. Caso você queira ver a continuação dessa história, eu vou deixar o nome do manhwa e também os capítulos abordados aí na descrição e também no comentário fixado. Mas é isso, gente, o que vocês acharam desse manhwa? Gostaram? Não gostaram? Comente aí porque eu vou querer saber. Então se você não é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.